Olá pessoal, tudo bem? Aula de número 5 do nosso curso de pronome. Estamos em classes gramaticais e hoje nós veremos aí o que são os pronomes demonstrativos. O canal está te ajudando, está gostando das aulas, está aproveitando as aulas do canal? Que bom! Nada mais justo do que você ajudar o canal também, se inscrevendo no canal. É uma forma de ajudar. Você pode também curtir, compartilhar nas redes sociais, dar joinha nos vídeos, me seguir nas redes sociais. São todas formas aí de ajudar o canal. Pois bem, pessoal, pronomes demonstrativos. O que são os pronomes demonstrativos? Observe na seguinte estrutura. Aquela loja foi roubada. Tá? Digamos que eu chego para você, né, e digo, aquela loja foi roubada. Aí você me pergunta, nós estamos lá, né, fisicamente, um na frente do outro. Daí você me pergunta, qual loja foi roubada? Percebam que, como nós estamos fisicamente ali, um na frente do outro, né, não adianta eu fazer assim, assim, assim. Eu vou ter que apontar e dizer aquela lá, para que você olhe para lá e veja que aquela, né, foi a loja que foi roubada. Ou seja, eu vou ter que demonstrar para você onde fica a loja, para que você veja qual loja é. Percebam também que isso se dá através da palavrinha aquela, que está ligada à palavra loja, que é um substantivo. Nessa estrutura eu tenho aqui, este ano eu passo em um concurso. Digamos que eu esteja perguntando para você, o que você vai fazer esse ano? Você me diz, este ano eu vou passar um concurso. Não dá ideia aí de que o ano em que vocês estão falando é este ano, o ano em que nós estamos, seja ele qual for, e não aquele ano lá, ou esse ano. É este ano, o ano em que nós estamos, tá? E isso se dá por causa da palavrinha este, que está ligada ali também à palavrinha ano, que é um substantivo. E nessa outra estrutura eu tenho Eduardo e Vitor são atletas, este faz natação, aquele joga futebol. Percebam que o este aqui retoma Vitor e o aquele retoma Eduardo. Coloquei até as cores, azul, azul, vermelho, vermelho. É uma função do pronome. Pois bem, a palavrinha este e a palavrinha aquele são pronomes demonstrativos. Ou seja, o pronome demonstrativo, pessoal, é a palavra que serve para indicar, demonstrar, né, o lugar e a posição dos seres, das coisas, dos substantivos, no espaço, lugar, onde fica a loja, no tempo, este ano, o ano, né, em que eu estou. Ou então no texto, pessoal. Aqui, ó, este e aquele fazem referência a Vitor e Eduardo, dentro do texto. Essa é a definição de pronome demonstrativo. Ou seja, a palavra que serve para indicar, demonstrar o lugar, a posição dos seres e coisas substantivos no espaço, no tempo e no texto. Tá? Essa é a definição. Acho que deu para perceber bem aí, né? Aqui se propõe o pronome demonstrativo. Tá? Pois bem, o quadro dos pronomes demonstrativos é esse aqui que vocês estão vendo, tá? Um quadro menor, eu coloquei aqui já singular e plural, né? Não dividi singular e plural, vocês devem ter percebido. São menos pronomes, porém não menos interessantes do que os outros, tá? Importante vocês fazerem a relação pessoas, né? Lá, pronomes com as pessoas do discurso, como a gente viu nos outros quadros, como a gente tem feito, tá? Então eu tenho aqui os pronomes demonstrativos variáveis e os pronomes demonstrativos invariáveis. Esses aqui vão se flexionar em gênero e número. Este, esta, estes, estas. Tá? Dá para perceber que se flexiona em gênero e número. E os invariáveis não vão se flexionar em gênero, número, né? Nem aumentativo, nem diminutivo. Vocês vão ver sempre eles dessa forma aqui. São invariáveis, não se flexionam. E esses aqui vocês vão ver aí em várias formas, né? No masculino, no feminino, ou no singular e no plural, como vocês estão vendo aqui. Agora percebam que eu tenho aqui 3 frases. Somos os melhores deste colégio, eu moro naquela casa e você vai àquela rua. Em que eu tenho aqui um D, formando deste, um N formando naquela, e um aquela ali, né? Com uma crase no primeiro A. E eles não estão aqui.
mas também são pronomes demonstrativos. Por quê, pessoal? Por que os pronomes demonstrativos, tá? Ó, os pronomes demonstrativos e as preposições, eles vão se juntar aí a algumas preposições, vão se contrair e vão continuar sendo pronomes demonstrativos. Eles só terão aí o auxílio da preposição, tá? Então, de mais este é igual, ó, a deste. De mais este é igual a deste. Preposição de mais um pronome demonstrativo. Em mais aquela é igual a naquela, né? Preposição em mais qualquer demonstrativo. E aquela ali com crase nada mais é do que a preposição a com o primeiro a do pronome demonstrativo aquela, porque a preposição a também se junta com o demonstrativo aí, tá? Ocorre isso aqui, ó. Preposição de mais demonstrativo pode dar de mais este é igual a deste. De mais esse é igual a desse, de mais aquele é igual a daquele. Poderia ser com os invariáveis também. De mais isso é igual a disso, de mais isto é igual a disto, de mais isso é igual a disso e de mais aquilo é igual a daquilo. A mesma coisa vai acontecer com em mais o demonstrativo. Em mais este neste, em mais esse nesse, em mais aquele naquele. Acontece com os invariáveis também. Em mais isto nisto, em mais isso nisso, em mais isto, em mais aquilo, naquilo, tá? Enfim, vai acontecer com essas preposições mais qualquer pronome demonstrativo do quadro que a gente viu, tá? Preposição a mais demonstrativo. Vai ser aquele, aquele com crase, aquela, aquela com crase, aquilo com crase. Acontece também com os outros demonstrativos aí, tá? Então é importante vocês saberem disso. A preposição, tá, pode se juntar com o demonstrativo, se contraindo aí, formando essas palavras aqui, tá? Mas continuam sendo demonstrativos também, tá? A gente viu, pessoal, que a letra O pode ser artigo, lá no estudo do artigo, pode ser artigo ou pronome. E pronome oblíquo, que a gente já estudou o pronome oblíquo, né? Um bichinho aqui. Pois bem, pessoal, o que eu tenho aqui? O carro foi vendido. Eu tenho um O aqui que é um artigo, né? Por que eu sei que é artigo? A gente já estudou o artigo. Tem um substantivo depois dali, né? Onde houver um artigo, depois haverá um substantivo. Substantivo carro. Então eu tenho ali um O artigo. Aqui embaixo eu tenho um O que é pronome oblíquo. Lembra da estrutura que a gente viu? Você vendeu o carro? Ainda não o vendi, ou seja, ainda não vendi o carro. Esse O retoma carro, o substantivo carro. Lembra que a gente puxou a setinha para lá para mostrar que ele é oblíquo e eu não posso falar eu não vendi ele, porque ele é pronome reto, aquela função toda? Eu não o vendi, é assim que eu falo. Então o pronome oblíquo. Agora, tem essa estrutura aqui também, pessoal, em que o O é pronome demonstrativo. Como, professor? Observem, né, que a estrutura aqui é a seguinte. Qual caderno é esse? Esse é o que eu ganhei. Esse O aqui, e vocês vão ler, vão perceber isso, equivale àquele. Este é aquele que eu ganhei, ou seja, aquele caderno. Percebam, pessoal, que este O ali, tá, equivale àquele, que é um pronome demonstrativo. E é diferente deste O e deste O. Se vocês analisarem a estrutura, vocês vão perceber. Mais um exemplo ali. Este lápis é o que eu comprei. Este lápis é aquele que eu comprei. Mais um exemplo, tá aqui. Comprei tudo, compre tudo o que quiser. Compre tudo aquilo que quiser. Pois bem, tá? Agora a gente já sabe que o O pode ser artigo, pronome oblíquo, e pode ser também pronome demonstrativo, tá? Observem ainda que depois do O tem um que. Quando vocês pegarem um O, e a gente vai ver depois que um A também, né? Imediatamente antes de um que, como vocês estão vendo aqui, o que, este O tem tudo para ser um pronome demonstrativo equivalendo a aquele ou aquilo. Façam o teste, daí vocês vão perceber. Se a frase ficar com sentido, é porque esse O com certeza é um pronome demonstrativo, tá? Vamos ver exemplos agora aqui, né, com o A, tá? O A a gente viu que pode ser artigo, pode ser pronome oblíquo e pode ser preposição. Olha o A artigo, a casa foi vendida. Casa substantivo, o A está lá na frente do substantivo, artigo, né, onde houver um artigo, depois haverá um substantivo. Tudo bem, casa artigo.
Agora, você vendeu a casa, ainda não a vendi. A mesma estrutura que a gente viu antes, pronome oblíquo. Ainda não vendi a casa. Pronome oblíquo, né? Retomando ali casa, tá? Como a gente viu. Mas existe essa estrutura. Refiro-me a outros assuntos. Agora eu tenho um a ali que é preposição, pessoal, exigida pelo verbo referir-se. Quem se refere a alguma coisa. Percebam que ela está ligando o verbo à palavrinha outros. Como é que eu sei que não é artigo? Não tem um substantivo aqui. Como é que eu sei que não é um pronome oblíquo? Não está retomando nada anteriormente. Então ela está ligando aqui uma palavra a outra, é uma mera preposição. Mera, mas prestem atenção no seguinte, se eu tirar ela dali, vai ficar refiro-me a outros assuntos. Fica estranho, né? Por quê? Porque o verbo referir-se exige a preposição a. Então ela está ali por causa disso. Ela tem que aparecer refiro-me a outros assuntos. A preposição. Mas o a também pode ser aí pronome demonstrativo. Como? A mesma estrutura do o. Qual casa é essa? Essa é a casa, essa é aquela, ó, aquela que ganhei. Mesma estrutura do o, tá? Percebo que esse a equivale a um aquela. Olha o outro exemplo. Essa caneta é aquela que eu comprei. Mesma estrutura do o. A única diferença é que agora eu mudei para um a. Ou seja, eu tenho aqui também os ques, a mesma coisa, né? Então prestem atenção quando verem um o ou um a antes desse que, tem tudo para ser aí pronome demonstrativo, tá? Pronomes demonstrativos, tá? Então agora a gente já sabe que o a pode ser artigo, pronome oblíquo, preposição e também pronome demonstrativo. Gravem isso, tá? Atentem para essa estrutura, refiro-me a outros assuntos, mais preposição, porque é ela que vai gerar, tá? Aquela crase no aquele, aquilo, tá? Que a gente já viu. Tá aqui, ó. Refiro-me a outros assuntos. Este a gente já viu que é preposição. Então eu tenho ali a preposição a mais o demonstrativo, que vai resultar nisso aqui, ó, na crase. Como é que isso vai acontecer? Nós já vimos que os verbos podem ser transitivos diretos e transitivos indiretos. Os transitivos indiretos vão exigir uma preposição. Nós não estudamos ainda, né, a regência verbal nem a transitividade dos verbos, mas eu vou começar a introduzir o assunto aqui já, tá? Não se esqueça de que nós estamos trabalhando aí com a classificação das palavras, aprendendo a reconhecer as classes gramaticais no texto. Depois, lá no final, a gente vai começar a trabalhar com o emprego das palavras, emprego do artigo, emprego do adjetivo, emprego do pronome demonstrativo, emprego do pronome possessivo, emprego de todas as palavras, tá? Voltando aqui. Este a, aquela ali, pessoal, aquela crase está ali pela seguinte estrutura. O verbo referir-se é um verbo transitivo indireto. Ele exige a preposição a, tá? Então quem se refere a alguma coisa. Tá ali o a preposição. Quando isso acontecer, tá? Imediatamente depois eu vou ter um aquela, ó, refiro-me a aquela senhora. Ou seja, eu tenho o primeiro a do demonstrativo aquela. Quando isso acontecer, eu vou juntar tudo e vai resultar nisso aqui, ó. Quando eu tenho esse a craseado aqui, do aquela, significa que tem uma preposição mais o a do pronome demonstrativo aquela. Vai resultar na crase. Isso vem da transitividade do verbo, que a gente ainda vai ver. Mas vão acostumando com o assunto, que isso vai ser importante para vocês. Ou seja, esse aquela ali, né, com o a craseado, vem das preposições exigidas pelo verbo. E resulta no a craseado ali, tá? Do pronome demonstrativo aquele. Acho que não ficou difícil, né? É fácil, tá? Agora mais algumas observações aqui, tá? Que tem a ver com interpretação de textos, tá? Muito cuidado com isso. Eu mostrei o quadro dos pronomes demonstrativos anteriormente e não estavam essas palavrinhas lá. Mas isso aqui tem a ver com uma questão semântica e com questão de interpretação de textos, tá? Então eu vou colocar, não sei se vocês observaram, mas eu estou colocando mais interpretação de texto nas aulas de atualização, tá? A palavrinha tal, a palavrinha mesmo e a palavrinha próprio, tá, podem ser pronomes demonstrativos. Como? Tá ali. Quando tal significar este, essa e aquele, ele vai ser um pronome demonstrativo. Olha o exemplo. Tal discussão gerou estresse. Eu consigo substituir. Aquela discussão gerou estresse. Essa discussão gerou estresse ou essa discussão gerou estresse. Então tal aqui é pronome demonstrativo, tá? Mesmo e próprio, quando significarem idêntico ou em pessoa. Ele mesmo esteve aqui. Ele em pessoa esteve aqui.
Outro exemplo. Ela própria entregou a carta. Ela, em pessoa, entregou a carta. E aqui a conversa é sempre a mesma, a conversa é sempre idêntica. Ou seja, mesmo, próprio e a mesma com esses significados aqui. Também serão pronomes demonstrativos. Ok, pessoal? Não se inscreveu no canal? Vai lá e se inscreve. Curtir, compartilhar nas redes sociais também ajuda. Me seguir nas redes sociais e dar joinha no vídeo aqui embaixo. Ajuda bastante. E eu agradeço de coração. Tá ok, pessoal? É isso aí.